Processo de vendas, por que de fato usá-lo? Claro, eu já expliquei anteriormente que o processo de vendas ele ajuda então no aumento de produtividade. Mas não é simplesmente ela por ela. Eu vou dar um exemplo aqui de um processo operacional dentro de uma equipe de vendas e como que isso pode ser ilustrado também para qualquer outro tipo de processo que você está vivendo dentro da sua operação comercial. Quando a gente fala de programa de comissionamento, muitas coisas acontecem e eu já vi coisas ruins também acontecendo. Eu já trabalhei em empresa onde os vendedores, que claro, a gente não pode chamar isso de um vendedor profissional, conseguia burlar um processo de pagamento da mensalidade do cliente e isso potencializava o ganho de comissão dele. Se a gente está falando isso lá da ponta, né, que é o recebimento da comissão, seguramente muita coisa antes de ruim também estava acontecendo para chegar nesse nível, né? Estou falando de sistema, estou falando de análise, né, junto aos clientes, eu estou falando de processos de pagamentos e, enfim, assim por diante. Então essa é a ponta do iceberg. Então o que está de errado nisso? É que se você não tem um processo bem determinado e se você não consegue mensurar isso, ou você não tem um cronograma de mensuração, o que acaba acontecendo é que muitas empresas só começam a fazer alguma coisa quando o problema já existe. E aí é muito mais difícil de você resolver, algumas situações são irreversíveis, então geram-se muitos problemas e complicações, né? Muito estresse, muitos ruídos. Quando você já tem um processo bem estabelecido, onde todo mundo sabe o que fazer e você mensura isso o tempo inteiro, você está avaliando isso o tempo inteiro, você consegue identificar oportunidades de melhoria para problemas que ainda nem ocorreram. E quando você faz isso, você automaticamente está otimizando, está ganhando eficiência no que você faz. Então, por que não estabelecer um processo de vendas onde você ganha eficiência e você otimiza o resultado em cada parte do seu funil de vendas, em cada parte da jornada do cliente junto com você, para que você ganhe, então, melhores resultados comerciais lá na frente e aumente o seu faturamento. Isso é fundamental, isso é muito importante, tá? Então, se você faz isso, você então consegue, por fim, escalar resultados. Você consegue ter uma equipe muito mais confiante e, claro, quem que sente isso? O cliente sente isso, né? Então você não pode deixar uma oportunidade dessa passar, não ter um processo bem estabelecido para você então ter problemas lá na frente. Ao invés de ter problemas, não só evitá-los, você pode criar situações positivas. Então, bom, para que você consiga determinar isso, é necessário então que você defina quais são os fluxos que você quer em cada parte do ciclo de vendas, né? O que inclui em cada fase do ciclo e a responsabilidade de cada pessoa que está envolvida nessa fase. Por fim não, depois você precisa então capacitar, né? Você determina e as pessoas têm que estar cientes e bem treinadas daquilo que ela tem que fazer. E aí sim, por fim, você vai então partir para a produção, é partir para o campo de batalha, é partir para a execução e aí entender se aquilo que foi determinado é efetivo ou não e fazer os ajustes que são necessários dentro do processo de vendas, tá certo? E aí todo mundo ganha muito mais força, né? Divide as responsabilidades e todo mundo sabe o seu papel dentro desse processo e o cliente acaba ganhando com isso também.